Alô vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do TV Você, eu com vocês e vocês comigo sempre. Obrigado aí pela preferência, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem é de boa noite, tem gente que está do outro lado do planeta nos assistindo, obrigado aí vocês que estão nos prestigiando. E o TV Você vai seguindo com vários temas interessantes, temas envolventes. Hoje nós estamos recebendo aqui um trio de ouro, pessoas envolvidas aí com a cultura, com o registro histórico, com os cuidados com o nosso museu municipal, enfim. Acho que hoje o papo vai render bastante. Mas antes de apresentá-los, vou passar para vocês alguns caminhos para que vocês possam estar nos acompanhando. Nós estamos lá no Instagram, ao vivo e a cores, TV Você Catalão. Só acessar lá que você vai nos ver neste momento. E também estamos no www.tvvocê.com.br, que é o nosso website. Temos também o nosso canal no YouTube. É só você digitar TV Você Catalão que você terá acesso aos nossos conteúdos. E ainda temos esse QR Code aqui, ó, que também está disponível para que você possa nos acessar. Bom, então vamos lá. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Danilo Vargas, que é o diretor do nosso Museu Municipal. Estamos recebendo Ribamar Júnior, que ele é o coordenador de imagem, é o parceiro do Daniel Ferreira, que é o nosso convidado especial, que vai nos falar também sobre o Arquivo Municipal Digital, que ele está trazendo uma série de documentações e está digitalizando essas informações, e essas informações serão disponibilizadas em um site que está sendo já preparado, alimentado, e nós vamos falar sobre tudo isso. Bom, vamos começar com o Danilo Vargas. Danilo, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Boa tarde, Marcelo, obrigado pela oportunidade de falar, né, sobre esse projeto aí, que é bem bacana para a cidade, né? Muito bom mesmo. E para todo mundo, né? Quiser fazer pesquisa claro, futuramente. Mas... Não, e especificamente, você que é um cara apaixonado pelo que faz, eu vejo nitidamente, nós somos colegas de trabalho, eu vejo nitidamente esse seu amor pelo museu. Como é que se deu isso, Danilo? Como é que iniciou essa sua ida para o museu? Meio que de surpresa. Foi, né? Foi. A gente tinha uma colega que trabalhava no museu, trabalhava Sim. pela fundação, mas na Fundação Cultural mesmo. E um dia ela ficou doente. Aí falaram, Danilo, você quer ir lá? Você Fica topa? Lá, segurando lá. Eu falei, vou. Né, quero... Pra cara e coragem. Isso. E também era na estação ferroviária. Sim, aqui na estação mesmo, né? Estação ferroviária. E fiquei lá até ela melhorar, só que infelizmente ela faleceu. Aí então tinha outra pessoa e eu continuei, e que era uma... Olha, as obras do destino, hein? E a partir disso, então, eu pensei, vou ficar aqui, e comecei a meio que estudar. Aí você foi se preparando. Sim, me preparei. Vai aberto para visitação, as pessoas chegam ali, eles querem saber, Sim. né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Quem que foi Cornélio Ramos? Quem que foi... José Marcelino, quem foi João Neto, quem foi Mariazinha, Maria das Dores, então, enfim, você teve que ir atrás de familiares, livros, tudo. Aí você foi correr atrás disso aí, né? Sim, foi. E graças a Deus, hoje você está bem já, a gente sente que você está bem preparado. Estou. E o museu está passando por uma reforma, né? Sim. Aqui na estação ferroviária. Sim, em fevereiro, começo de fevereiro começou uma reforma ali.
Uma reforma tem a mesmo, previsão boa. de entrega já desse prédio? De entrega ainda não, porque Não, né? depois deles ainda... Porque, na verdade, nem é reforma, é uma restauração. Restauração, né? isso. Então, assim, depois... Está sendo respeitado vários Isso, tem etapas. sabe, critérios, assim, etapas. Isso. Né? Então, assim, acho que demora um pouquinho, mas é uma... Mas será que uma lá no final do boa. ano vai estar disponível? Eu acho que sim, eu acho que sim. Legal, E estão torcendo também, Marcelo. Tomara que fique pronto, porque ali também é um lugar muito bucólico, né? Um lugar assim que não é só um museu, né? Ali traz recordações, Sim, né? é um cartão postal Postal da cidade. Nós temos até imagem, né, Gabi? Nós temos imagem do museu, que é realmente uma arquitetura, se não me engano, é uma arquitetura art deco. Seria isso mesmo? Isso mesmo. Um prédio com vários... Daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens de lá. Bom, estamos recebendo aqui o Ribamar Júnior também. Obrigado, Ribamar, pela sua presença. Eu sei que a sua função é de melhorar essas imagens, né? Às vezes tem documentos que estão já muito deteriorados, né? Muito judiados. Você tem que estar melhorando esses documentos. Agradeço a sua presença aqui. E, Daniel, então vamos lá para o arquivo histórico digital. Como é que se deu isso? É um projeto que você apresentou para o PENAD e esse projeto foi aprovado. Né? O PENAD é o Aldir Blanc, né? Uhum. E esse projeto seu ele foi aprovado. Isso foi uma ideia sua? Foi uma vontade que você já tem há vários anos? Como é que iniciou tudo isso? Boa tarde, Marcelo Goulart. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Rubem Pena. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Você. É um grande prazer e satisfação estar com todos vocês aqui e com nossos ouvintes também. Boa tarde. Nós estamos aqui para falar sobre o projeto do Arquivo Histórico Digital de Catalão, que é uma paixão, uma necessidade e um sonho que eu tenho há muitos anos para Catalão. Que legal. Porque nós temos um museu que tem aquela importância de preservar artefatos históricos. Sim. Muito importante para mostrar para as crianças como era um objeto de antigamente. Quero até parabenizar o diretor Danilo Vargas, porque Sim. muitas pessoas aqui em Catalão não sabem, mas foi o diretor Danilo Vargas quem registrou o Museu Histórico Municipal Cornélio Ramos no site do INBRAM, do Instituto Brasileiro Parabéns, do Museu, Danilão. e Parabéns. fez com que o museu se tornasse conhecido nacionalmente no Brasil e está habilitado até mesmo para captar novos recursos para a manutenção e melhoramento do museu. Foi importante, né? Sim, importante. Para captar, né, recursos, reconhecimento, apoios, né? Exatamente. E tem a parte dos artefatos, igual nós estávamos falando, mas também tem a parte documental, Sim. com a qual eu, enquanto historiador, genealogista, me preocupo bastante, porque a história de Catalão ela é muito antiga. Nós vamos ver e perceber que Catalão passou por 4 etapas de desenvolvimento. Sim. Primeiro começou com o sítio do Catalão, de 1722 a 1819, Tá. era sítio do Catalão, o primeiro nome da nossa localidade. Nunca mudou de nome o lugar, o mais interessante é isso. Certo. Depois, de 1820 a 1833, se tornou Arraial do Catalão. De 1834 a 1858, cresceu mais um pouco, virou Vila do Catalão. Ah, sim. Em 59 virou município. Em 1859, até a atualidade, virou cidade. Sempre com o mesmo nome. Sempre com o mesmo Sítio do nome. Catalão, Arraial do Catalão,
antes de virar vila, era distrito de Santa Cruz. Pode continuar, fica à vontade. Catalão, antes de se tornar vila, era distrito de Santa Cruz. Sim. Certo? E nós temos... o padre vinha de Santa Cruz para cá, aqui não tinha paróquia antes de 1835, Certo. a paróquia de Catalão só foi construída em 1835. Antes de 1835, o padre saía de Santa Cruz e vinha para cá fazer os batismos, as confissões, os casamentos dos habitantes Sim. do sítio do Catalão. Ô Daniel, olha só, você falou que Catalão foi município de Santa Cruz, porque tem alguns historiadores que falam que Catalão se não for o primeiro município, é um dos primeiros municípios do estado de Goiás. Então, levando isso em conta, Santa Cruz é um município mais antigo ainda do que o nosso município de Catalão. Seria isso? De Santa Cruz? Ou não? Não, não é mais antigo, mas era maior. Ah, sim. Abrangia mais, né? Abrangia mais. Ah, entendi. Por isso que Catalão ainda era distrito. É muito bom, porque existe muita polêmica. Pelo que eu já estudei, o Daniel, em 1722 foi fincado esta cruz ali, Fazenda dos Casados, perto da divisa de Minas com Goiás, né, na segunda expedição, Bartolomeu Bueno, filho Anhanguera, que servia não só de orientação, né, de leste, oeste, norte, sul, como também para marcar ali um ponto que na volta seria um ponto de apoio, né? De apoio. Tinha ali o clérigo da Catalunha, e aí ele fez ali uma rocinha, um milharalzinho, um mandiocal, por aí, né? Para que eles tivessem alimentos na volta. Mas qual que é existe alguma documentação sobre isso ou não? Tem um livro que fala que teve pessoas que estiveram aqui em Catalão a mando do governo da capitania de São Paulo. Sim. Para prender um foragido paulista que estava aqui na região de Catalão na época, em 1736. Olha só. E esse foragido do governo de São Paulo foi assassinado aqui no sítio do Catalão em 1736. Mas tem algum documento sobre isso? Todo livro é escrito com base em documento, deve estar nos arquivos de São Paulo. Agora, a cruz, documento que eu saiba não, mas tem um vestígio na cruz que está lá em Goiás Velho, Sim. 1702, e o último número está apagado. Então nós vamos entender que a cruz é diante de 1730. Sim. Mas para facilitarmos a compreensão didática, nós preferimos falar dessa data de 1722, porque é a data da entrada da bandeira do Anhanguera II. Sim. Aqui pela região de Catalão. Então eu sou descendente, inclusive, de uma irmã do Anhanguera II. Olha só. Da família Bueno Que de legal, São Paulo. O Anhanguera I, o pai dele, que esteve aqui em Goiás, que simulou o fogo no álcool lá, falando pro vinho que era água, é meu antepassado. O bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. Muito interessante. Ribeiro. E a pessoa que deseja ter acesso a essas documentações, a esses arquivos, vocês estão digitalizando isso tudo e colocando no site, seria isso? Exatamente. Como é que está sendo feito esse processo todo? A proposta do Arquivo Histórico Digital de Catalão, que foi pelo projeto PNAB, foi para digitalizar esses documentos antigos. Certo. Construí um site, e o site já está pronto,
Nós já temos Já algumas o site. publicações nele. Ah, legal. E conforme a documentação está sendo liberada para nós estamos digitalizando Digitalizando e disponibilizando. disponibilizando ao público, leitor e pesquisador. Legal. Muito Porque bom. as pessoas, convém lembrar e ressaltar que às vezes as pessoas pensam que o projeto é só o Instagram, não é o Instagram. O principal foco é o site. Nós temos dois, o Instagram, Entendi. nós criamos mais para divulgar para a comunidade catalana, conectar com as pessoas, né, fazer as pessoas gostarem de história, de genealogia, de conhecer mais as suas raízes, mas o forte mesmo é o site onde vão estar os documentos digitalizados Muito bom. e fotografia. O Danilo quer fazer uma observação ali. Não, era isso também, assim, que Era além isso, do né? site, nós temos o Instagram também, né, Daniel? Aham. Também, que é do... Tem muita gente nele, né, Daniel? Tem muito seguidor. Nós alcançamos, começou em março, o Instagram, nós hoje já temos 2.000 seguidores. Olha só, legal. E queremos alcançar mais pessoas, porque as pessoas colaboram Sim. com fotografia. O Júnior nos ajuda muito nessa questão de fotografia. Nós estamos fazendo campanhas para arrecadar fotografias anteriores a 1970 para o Arquivo Histórico Digital, porque se nós temos a imagem e temos o documento, constrói-se história, biografia Sim, das claro. famílias, das Sim. pessoas. Aquela pessoa, Danilo ou Daniel, que tem documentos antigos em casa, tem fotos em casa, Uhum. e que quer disponibilizar, o que eles têm que fazer, Danilo? Procurar Se a gente, procurar- o WhatsApp do museu, tem... Entrar em contato, Sim. falar que tem essa documentação, Isso, só que quer saber. disponibilizar. Isso. Então faz até um chamado aí, Daniel, para o pessoal que queira estar ajudando na formulação desse arquivo seu. Você que tem algum documento antigo ou alguma fotografia antiga que quer colaborar para o nosso projeto do Arquivo Histórico Digital de Catalão, que é um projeto pro museu, não é um projeto do Daniel, por mais que eu tenha tido Sim. a ideia, eu pensei no coletivo, e não no Claríssimo, individual. Importantíssimo isso aí. É um, Vocês é um estão projeto para o Museu Histórico Cornélio Ramos. Eu fiz um compromisso com o Danilo de estar junto com ele, Parceria ajudando boa. ele nessa parte de documento. E Parceria salutar nós temos demais. feito parceria em relação à documentação de Catalão, porque aqui em Catalão nós temos o Museu e a Academia Catalana de Letras que nos disponibilizou os documentos, mas nós também conseguimos parcerias fora com o Arquivo Histórico Estadual de Goiás, que está nos mandando documentos de Olha, Catalão que estão lá, interessante. documentos que as pessoas daqui não tem conhecem. acesso. Estamos fazendo parceria também com o MEJUD, Museu do Judiciário Mineiro, porque 90% das famílias povoadoras de Catalão de antigamente, isso está presente no blog Historiografia para Catalão, do historiador e genealogista Marcial Campos Teixeira, é um blog no qual eu colaboro também desde 2015. Sim. Nós conseguimos verificar, rastrear e diagnosticar que 90% das famílias povoadoras de Catalão no século XIX vieram de Minas Gerais e nós conseguimos rastrear as origens das famílias de Catalão em Minas, São Paulo colonial, Portugal, Espanha. Olha que interessante, cara. Muito Está interessante. entendendo? Então, Ô Daniel, você trouxe um documento muito antigo que você está em mãos aí. Fala um pouquinho dele. Até nós temos. Você tem aí, Gabi, para colocar? A Gabi vai colocar ali para a gente. E você vai falando. Olha que interessante. Inclusive, eu já detectei ali, Daniel, a assinatura da Caetana Eulália Mendes. Exatamente, Conhecida Marcelo. como Caetaninha do Rio Santo Verde. Antônio, do Santo Antônio do Rio Verde. Caetaninha do Rio Verde. Fala desse documento pra gente aí, Daniel. Algumas pessoas aqui em Catalão já ouviram falar da história das Caetaninhas do Rio Verde, Sim, pelo demais. livro do Cornélio Ramos. Cornélio Ramos. Infelizmente, eu tentei com descendente delas, não se tem fotografias dela. Não tem? Deve ter sido destruída na invasão do casarão lá em Santo Antônio do Rio Verde. Ah, sim.
Porque a Caetaninha do Rio Verde era a coronela da época, mandava e desmandava no Canto Antônio. Mandava do Rio Verde. prender e mandava soltar. Exatamente. Ela... Forte, a mulher era Ela era forte. ligada com os coronéis da época, então Sim. a gente ficava, quando faltava comida na época, mandava recadinho pro coronel, tá faltando comida em casa. Logo pegava o carro de boi Chegava com cheio. torresmo, com farinha, Cheio de comida. com arroz, com Tinha feijão, prestígio. com café para dispensa dela. Ela tinha prestígio. Aí tinha prestígio. Sim. E matava. Os jagunços dela matavam algumas pessoas que eram muito queridas lá em Canto Antônio de Rio Verde. Na época era uma coisa normal, entre aspas, Normal. né? Entre É. aspas, né? Entre aspas, e Catalão mandou uma primeira expedição para lá para prender. Para prendê-la? Para prender ela e Sim. o bando dela. Não deram conta. Apanharam lá. Aí era chumbo trocado. Aí Catalão teve que pedir ajuda para o governo estadual solicitar um reforço de tropas. Até que em Meu 1892 a força policial invadiu lá, acabou com ela, com um bando dela. Matou ela? Matou ela E o bando? A maior parte dos filhos dela, que faziam parte do bando dela, só cobrou um filho que estava viajando na época para outro lugar no dia da invasão. E um neto que tinha 2 aninhos de idade, que a polícia de Catalão poupou na época por ser criança. Olha só. E Por ainda isso tem que alguém. tem tem descendentes dela, aqui em Catalão. Mas aqui fica aqui em Catalão? Fica aqui em Eles são Catalão. conhecidos Fica- ou fica não? aqui. São conhecidos ou não? São conhecidos. São conhecidos. São pessoas Mas não conhecidas. gosta de tocar no assunto. Depende da pessoa. A pessoa com quem eu tenho contato nem liga. Conta o que Conta sabe. direitinho, compartilha comigo. Eu achei esse documento aqui que é um registro de terra do meu tetravô Francisco Antônio Ferreira, de 1885. Gabi, coloca a minha câmera aí. Deixa eu mostrar. E Só um tem minuto. a assinatura da Caetaninha do Rio Verde Olha como aqui. testemunha de compra da fazenda do meu tetravô Francisco Antônio Ferreira. Esse documento aqui é o documento original, que está em mãos do Daniel. Olha, tem até que tomar cuidado, a gente tem que manusear esse documento, pode voltar, Aham. Gabi. Tem que manusear com cuidado, né, Daniel? É o original que eu vou estar doando para o Museu Cornélio Ramos. Ó, que legal, o documento. Fazendo a doação, eu já digitalizei o mesmo. Uhum. E como eu estava falando, Catalão tem uma forte ancestralidade mineira. Sim. Os mineiros, quem são os mineiros? Os mineiros são descendentes de paulista e de portugueses das ilhas dos Açores. 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 Que legal. Século XVII ao século XVIII, a origem dos mineiros está nesses povos, Nossas paulistas descendências. e portugueses dos Açores. E os paulistas, por sua vez, que são do século XVI ao século XVII, Sim. até mesmo XVIII, são descendentes de portugueses, espanhóis, índios e judeus sefarditas foragidos de Portugal e Espanha na época da Inquisição. Olha só. Que interessante, hein? Inquisição que durou em Portugal, no Brasil, de 1596 a 1821. Sim. Então, de cada 3 portugueses que vieram para o Brasil, nessa época de São Paulo colonial, um era judeu sefardita, fugido das garras, das malhas da Inquisição. Da Inquisição. Que vieram aqui, várias famílias goianas, paulistas, mineiras, têm famílias de origem judaica, que vinham para cá, fingiam que eram católicos, né? Faziam até uma linguiça feita de carne de ave, chamada alheira, defumava e colocava fora da casa para o pessoal da Inquisição pensar que era linguiça de porco e não suspeitar que era família Olha, que de interessante. judeus, Que para interessante. pensar que eram de famílias de pé cristã. Porque eles não alimentavam a carne suína. Não, Não alimentavam da não, carne a lei suína. judaica proíbe o consumo Olha que de carne de interessante, porco e hein? outras. Olha só, até que estratégia legal, hein, Daniel? Exato. Aqui em Catalão nós temos várias influências. Nós temos aqui esloveno, que é a família do Ali Margon. Uhum. Eu, Tem até uma mensagem aqui Né? anônima aqui
dando parabéns para o Danilo. Você deu um novo valor ao museu. Hoje, muitas crianças que passam por lá com as escolas sabem mais sobre nossa história e até têm mais interesse em procurar saber de tudo. Obrigado, Danilo. Aí, ó, a participação popular, pessoal, não sei se vocês ouviram a Gabi falando aqui, elogiando o Danilo por ter dado uma democratizada nessa, né, nessa visão do museu histórico e também agora com o arquivo histórico. Parabéns, realmente. Mas vamos voltar no que eu estava dizendo. Nós temos influências. Eu acho que a maior influência que nós temos aqui, se não me engano, é a sírio-libanesa, os árabes. Ou eu estou enganado? Não, da comunidade dos imigrantes, porque os imigrantes começaram a chegar em Catalão a partir do ano de 1895. Sim. Temos várias comunidades. Mas o primeiro foi um árabe. Sim. O primeiro foi um árabe. Primeiro foi o árabe, e é a maior. E é a maior, né? Italiano, português, alemães. Ele... interessante. Austríacos, né? Austríacos, italianos, japoneses, eslovenos, vários. Interessante que nós resgatamos, nós colocamos à disposição no site o processo de naturalização brasileira pedido antes de 1950 por vários desses imigrantes árabes, italianos e franceses que estavam aqui em Catalão há décadas. Sim. E através desses pedidos de naturalização brasileira, nós obtemos também, além do documento, foto dele, de Salomão Fayad, de Nar Fayad. Que legal, hein? Coisa mais boa. Então, a maior comunidade que muito contribuiu para o desenvolvimento de Catalão, a maior comunidade de imigrantes, sem dúvida é a comunidade árabe. Árabe. Quando fala árabe, é sírio-libanês. 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 Turca. Porque turcos, né? No registro daqui, eu vi somente uma vez. Turco é raro. Hã? Da Turquia é raro. Da Turquia é raro, É raro. somente uma vez. Quando fala turco, porque o que acontece? Síria, Líbano, aqueles países ali perto ali, faziam parte antigamente, até 1918, do Império Turco Otomano. Por isso chamavam ele erroneamente de turco. E eles não gostavam. Tem aquela novela Rei do Gado, que tem o libanês lá, o Rafid, quando ele chama ele de turco. Turco ele não gosta. Turco não, libanês. Então, já é uma... Aqui em Catalão a gente tem gente tem muito aqui. Fala, ô, seu turco, não sou turco. Sírio-libanês. Aqui em Catalão, ali no bairro Cangão, morou um libanês, Miguel Turco, Miguel. Falava, que o Miguel. lutou na guerra de 6 dias de Israel. Olha que legal, cara. Na guerra Eu lembro do árabe, Miguel. Miguel, sim. Pai do Roberto, da Silvana, amigos, meus amigos. Então a pessoa que tem, agora saindo um pouco do arquivo digital, a pessoa que quer fazer uma árvore genealógica, ela pode te procurar, ô Daniel? Pode me procurar, que eu oriento. E essa minha paixão por genealogia, que tem ramo da minha árvore genealógica que vai até no século XII, XI, em Portugal e Espanha. Começou por causa da minha avó materna, Delfídia Vitorino Borges, porque o meu bisavô, ele era aqui de Catalão, o Eduardo Bernardo Borges, e ele lutou na Revolução Constitucionalista de 1932. Sim. E a minha avó sempre contava que o pai dela tinha lutado numa guerra. E eu curioso para saber que guerra é essa, Até então não sabia qual guerra que tinha. Não sabia. Sim. Eu achava que tinha sido na Segunda Guerra Mundial, mas não foi. Foi na Revolução de 32. Teve muitas pessoas de Catalão, de Goiandira e de Ipameri, daqui, que foram lutar lá em São Paulo e Mato Grosso, do lado do governo de Getúlio Vargas na época. Porque o estado de São Paulo e Mato Grosso se revoltou contra o governo Vargas. Sim. 2 estados contra o resto do Brasil inteiro. Pedro Ludovico, na época, interventor de Goiás, governador de Goiás, mandou o telegrama para todos os municípios de Goiás para arregimenta homem por fronte de guerra. Por fronte de guerra. Então foi onde entrou Catalão, Goiandira, Ipameri e demais cidades de Goiás. Interessante, cara. E meu bisavô foi nessa.
Graças a Deus voltou vivo, porque a minha avó nasceu em 1933. Mas Tivesse morrido, eu não estava aqui. Mas morreu muita gente, né, Daniel? Morreu muitas pessoas, foram 6 meses de guerra civil no Brasil. 1932. 1932. Sim. Ô Danilo, nós temos imagens aqui. Vamos voltar lá para o museu, então. Vamos falar um pouco do Museu Cornélio Ramos. Vamos. Quem que foi Cornélio Ramos? Olha lá que imagem legal. Ah, legal mesmo. Fala um pouquinho do Cornélio aí pra gente. O seu Cornélio, ele veio de Patrocínio, era uma cidadezinha ali do lado de Patrocínio, né, Daniel? Mineiro, né? Ele é mineiro, né? Mineiro, é. E ele foi chefe da estação ferroviária aqui de Catalão. Então, por muito tempo, ele é que tomava conta aqui, né, de Mas tudo. ele também enveredou para esse lado da poesia, da literatura, isso, né? falou assim, eu acho que até... Acho que ele é não sei se ele é o fundador da Academia Catalã de Letras, acho que é, né? Ele é o patrono, não é, Daniel? Alguma coisa assim. Mas eu acho que ele é o fundador. Mas eu acho que ele é o fundador, sim. Eu acho que, se eu não me engano, a cadeira número A1 é a dele, não é? É a dele, então, eu acho que é assim. É. Então é uma figura realmente merecedora de todas essas homenagens. Muito, né? não muito. Mas acho que merecedora de todas essas homenagens. Até pode fazer mais aí, eu acho Acho que que pode, ele porque além que assim, o que o pessoal mais sabe dele é o poeta, é o escritor, né? Assim, que é muito legal mesmo, os livros dele. É um lado legal. Mas né? muita gente não sabia que ele era o chefe da estação. Da estação Muita gente não ferroviária. sabia, mas... Ali tem alguns objetos dele, né? Esses Sim. objetos estão na Fundação Cultural. Sim, por enquanto Porque nós estamos lá. até a reforma do museu. Isso. Tem mais imagens, Gabi? Vamos passando. Esse aí é esse outra né? figura emblemática, Isso, né? seu João Neto Campos, João Neto né? Campos, político conhecido demais. Também querido. muita gente não liga muito o Essa nome, mas é o moçada- nome do colégio estadual também. Colégio né, Marcelo? Estadual, Muita João gente Neto não liga, Campos. é o nome dele. E o Velho Guerreiro, né? o velho guerreiro, Velho Guerreiro. deputado, prefeito, né? Foi Cara muito importante. isso. E aquilo ali são alguns títulos dele? Sim, nós lá no museu a gente tem muito diploma dele, sim, muita Documentação? até que documento muito dele não, o que nós temos mais é de jornais Objetos antigos, sim. sim, nós temos. Objetos, nós temos sim, nós temos igual o pontador bem antigo dele, igual no museu mesmo tem a mesa dele, quando ele era prefeito, legal. sabe? Então, tem lá a mesa sim, dele? então sim, ainda tem algumas coisinhas dele lá, alguns objetos Ô, Daniel, dele. se você quiser fazer algum comentário complementar, fica à vontade. Isso. Nós vamos passando as imagens. Você é historiador? Vamos passando mais, Gabi. Esse aí é o João da Mariquinha? João da Mariquinha. João da isso. Mariquinha. Isso aí, né? Todo mundo Todo de Catalão sabe que é. Sapataria Brasil. É o pessoal da Sapataria. E Sapataria todo mundo Brasil. adora quando vai lá ver e fala. É o pessoal da Sapataria Esse é o João Brasil, da sabe? Mariquinha. Até o Sidney, que é o filho mais velho dele, fez uma homenagem na entrada ali hoje já não é mais, né, Sim. mas na Sapataria Brasil ali em frente ao Correio tinha essa foto aí, Sim, né? Com tinha. aquela setinha mostrando Quem era. João da né? Mariquinha Isso. iniciando ali a sua atividade. É interessante notar que no museu tem muitas pessoas homenageadas nele por conta da sua colaboração com a história de Catalão. Sim. Mas só que, em se tratando de Catalão, não é só Neto, não é só Não, Sampaio, não é somente de forma Paranho. alguma. É verdade. Não defendendo Sim, dessa não, família, não. Mas é que o projeto do Arquivo Histórico Digital, do blog Historiografia para Catalão, é dar voz também para outras famílias de Catalão que contribuíram tanto E que quanto às vezes essas estão esquecidas. famílias que Que já são contribuir mais conhecido e que talvez. os documentos que a gente vê de Catalão, É verdade. exerceram influência e importância muito importante Com para a certeza. construção Com do certeza. Catalão. E às vezes, dar voz né, a Danilo, estão todos. esquecidos e que tem que levar. Por isso que Sim, vocês estão levantando é isso, essa é. documentação para chamar a atenção da população, que tem nomes aí que são esquecidos Sim, e que colaboraram demais, né? Muita De uma gente forma ou de boa, outra, né? e o pessoal não Esquece, assim, né? às vezes até Principalmente- passa lá e fala, vou trazer uma coisa do meu tio que foi Sim. fulano e não volta. Sabe? Mas é assim. Vamos mais, Gabi. Aldete, né? Também É, uma dona grande Aldete também, artista, né? isso, Artista plástica. Tem objetos pessoais dela ali, né? Temos. Também quando o museu
quando ele está em funcionamento, ali tem muitos quadros da Dona Odete, lá também. Lá no museu, né? Na fundação nós não temos muito, até pelo espaço, né? Ela é provisória ainda, né? Mas, legal. Mas muita coisa legal mesmo, assim, das pessoas. Ah, isso aí são correntes. Na época da escravidão, né, Daniel? Sim, aqui em Catalão tinha muita fazenda com escravo, incluído um trisavô meu. Olha, a gente que estuda genealogia, eu vou te falar, nós descobrimos que somos descendentes de escravocrata e escravizado. Olha só que legal. Por exemplo, eu falei que eu era descendente do Anhanguera I, que infelizmente colaborou de forma negativa para com morte de índio. Sim. Mas os próprios bandeirantes paulistas, a primeira geração, a segunda geração já era descendente de portugueses com índio. Então, muita gente dos bandeirantes que veio para Goiás são descendentes também de índio e de bandeirante ao mesmo tempo. Ah, sim. Então, no Brasil, a gente tem muito dessa mistura. E tem as ruínas da fazenda, tinha, né? Eu conheci lá em Goiandira, do meu trisavô, que tinha os muros de pedra feitos pelos escravos dele. Eu tenho cópia do registro de um bisavô da minha bisavó lá em Santo Antônio do Rio Verde, em 1869, comprando meia parte de escravo. Juntava a vez, o escravo era muito caro. Sim. Juntava em sociedade para comprar. Ah, tá. Aí repartia, trabalhava 2 dias na fazenda de um, 2 dias na fazenda do outro, mais 2 dias do outro. Acontecia antigamente. Isso é uma mancha que nós temos, né? O Brasil foi um dos países que manteve, né, a escravidão durante muitos anos, não só o Brasil, como os Estados Unidos também, que envergonha, né, o país, que envergonha a nossa história, Sim. né, Daniel? Sim. Foi um país escravocrata que depois Inclusive lá nos Estados Unidos, que na minha opinião foi até bem pior que no Brasil, porque lá até a década de 60, vamos lembrar que pessoas negras não podiam se sentar com pessoas brancas, Sim. frequentar os mesmos locais. Isso é uma Então, coisa normal, andar de ônibus, né? Não podia, não de podia. acesso Então, a alguns lugares, infelizmente, até é uma grande lugares vergonha, públicos, né? Pois é. uma mancha para a nossa sociedade, essa questão do Mancha a história. racismo estrutural. Gabi, mais imagem. Objetos da escola paroquial São Bernardino de Sena. Isso aí morria de medo. Né? Isso aí, quando estava funcionando, dava uma dor de barriga, de medo das provas, né? Botar aquele cheirinho de álcool, né? Era... Tem um Nossa, lá no chapéuzinho vermelho, eu vi muito, tem funcionar demais. Isso dava um frio na barriga, esse pinhógrafo. Eu estudei lá na paroquial, época boa. É muito legal mesmo essa época. Capaz que deve ter rodado prova minha aí, ó, que eu já sofri, suei na sala para fazer. Pode passar, Gabi. Objetos de escravos da região, né? É isso. Isso aí era escravos fujões que tinha que fazer isso aí com eles? Não, isso aí são peças para acorrentar escravos na própria geralmente era aqueles que tinham uma característica de fujão? Não. Não? Todos, né? Todos eram acorrentados, Todos eram deles. Porque era caro. Era um objeto de valor. Eram deixados de herança em testamentos aqui de Catalão, Sim. em Minas Gerais, São Paulo. Eram dados como dote de casamento. Interessante. E nos inventários de antigamente que eu observei, Marcelo, aqui, tudo era inventariado, até uma colher, um garfo, era repartido. Um carro de milho, tudo. Esses objetos, Danilo, estão todos disponibilizados lá no museu. Sim, faz parte do nosso acervo. Do acervo lá, né? Gabi, pode passar. Ercílio de Lima. Tem até uma rua aqui, né? Sim, tem do Ercílio de Lima. Sapateiro? Não, ele era carroceiro e serpenteiro, né? Ele tinha uma... Conta um pouco aí do Ercílio pra gente. Então, o Marcelo, não é nenhum problema, é até legal pra gente
procurar mais dele. E pedir Você não também acha quem muita tem- coisa dele. Não, mas, inclusive quem tiver, né? Por favor, Isso. nos tragam, né? mas nós já estamos quase conseguindo alguma coisinha dele né? já. Nós estamos, acho que até semana que vem sai alguma coisinha do E seu esses Recife. objetos eram, eram Sim, dele? isso. Ele era um carroceiro mesmo, assim, Sim. um carroceiro. Inclusive, lá tem a carteirinha dele de carroceiro, De sabe? carroceiro. E ali é onde ele tirava o veneno da cobra e fazia soro, né? Ah, Ele. sim. Então, ali eram os objetos que eles os usavam, objetos que ele para usava. manipular, sabe? Que legal. Para guardar. Tem Muito tem interessante. muitas coisinhas dele mesmo, sabe? Assim, Objetos pessoais. pessoais, né? isso Tem que é cuidar pessoal. com muito carinho. Isso. E também agradecer, porque esse aqui foi um familiar que doou Familiar mesmo. que doou, então, né? até Legal. agradecer ele, que foi bem legal. Olha ali, mais objetos do. Ah, esse é objetos da ferrovia, Da ferrovia, né? Ferrovia. Tem ali uma foto do Cornélio ainda muito jovem, né? Isso. Ele com o O Zaga, Zaga. nosso amigo Uhum. Zaga, fotógrafo. Ali algumas coisas da ferrovia, da ferrovia né? mesmo, né? Tem até um sino ali, né? Tem, é o sino, é o do museu é mesmo. o sino do museu. Da estação, no caso, Da né? estação é ferroviária. aquela mesmo. É, esse aí era o originalzão. O original, ele ficou Que ali. chamava para embarcar, Isso, né? era ele mesmo. Aí nós tiramos pela reforma, né? Olha lá que legal, que bonito. Agora vai ficar mais isso aí. bonito ainda. Essa estação ferroviária ela foi inaugurada em 1913. 13. Foi aí que começou o grande boom de desenvolvimento catalão devido à chegada dos imigrantes, que Eles vinham através desse transporte trem de aí, ferro. trem de ferro. de trem de ferro, Que legal. que essas linhas de ferro estavam se tornando comum em todo o estado de Goiás. E É uma das primeiras. você já ouviu falar do embaixador árabe que tinha aqui em Goiás? Não. O Quibe. O Quibe. As famílias árabes vinham para Goiás, como não sabiam falar muito a nossa língua, para fazer amizade primeiro com as famílias locais, que era através da culinária, Da culinária. que se socializava e que se formava uma amizade, matrimônio. E hoje essa culinária faz parte da nossa vida. Exatamente, Aqui, pensa num né? trenzão. Hamsterrinho, pão sírio, pão quibe, sírio. charuto, ou a gente fala de mafufo, né? Esfirra. Mafufo, esfirra. Todos esses alimentos se incorporou na nossa cultura, né, Dani? Faz parte do nosso dia a dia. É verdade. Essa cultura toda trazida pelos árabes, Exatamente. né? Tem mais imagens, Gabi? Não, muito bom. Então, gente, olha só, nós já estamos com 45 minutos, nós vamos estar falando só agora um pouquinho mais dessa genealogia, que você é um especialista nisso, que é através do DNA. Uhum. Como é que funciona essa genealogia através do DNA, Daniel? Funciona assim. No Brasil nós temos a empresa Genera, lá em São Paulo. Sim. Milhares de pessoas no Brasil já fizeram esse teste de DNA, porque encomendam o seu kit para eles mandam para você. Aí tem tipo um cotonete que Sim. prega na bochecha assim por dentro, Sim, a parte interna na da parte interna, retira a saliva, coloca na caixinha, manda de volta para ele. Uhum. Eles analisam e disponibilizam no seu banco de dados. Aí Certo. cai o resultado do seu exame de DNA. Certo. O meu exame de DNA deu que eu sou 82% europeu, dividido em vários países da Europa, Olha que interessante. 47% ibérico, português, Espanha e os outros demais países da Europa, italiano, alemão, francês, inglês. Sim. E os Interessante. outros por em africano, índio, Oriente Médio, judeu. Ou seja, Certo. o interessante é que o DNA ele acabou comprovando as minhas pesquisas documentais. Certo. E como muitas pessoas no Brasil já... Isso é só feito em São Paulo. Só lá que é feito isso. Só que no Só lá. Brasil é. No Brasil e em São Paulo. Mas é assim, custa R$600 parcelado em até 12 vezes, tem vezes que cai promoção de até 400, 300, tem que ficar de olho nas Legal. promoções. Sim. E esse exame, ele te dá a porcentagem, te fala assim, tanto por cento de cada país do mundo.
Interessante. Te dá o histórico e tem uma modalidade mais avançada que é até mais voltada para o caso da saúde. Tipo, olha, você pode ter tendência a essa doença, já vai tratando antes. Olha só, até na medicina. E o interessante para nós genealogistas é o quê? Como eles já testaram várias pessoas, você encontra os seus primos pelo DNA. Os meus pais são primos de 4º grau. Ele te dá o parentesco por DNA, que a medida é Centimorgan, um Q e um M, um Q minúsculo e um M maior, QM, que é a unidade de parentesco. De 30 Centimorgan para cima, você já pode começar a pesquisar, que você vai encontrar documento. Aí, aparece lá a lista dos primos. Você entra lá, cria o site, aparece a lista dos seus primos, que são primos de verdade pelo DNA, mas que você não conhece, que ainda não... Interessante. Aí que a pessoa tem uma árvore genealógica já desenvolvida, que manda e-mail para outra, perguntou como é que eu faço para acessar a sua árvore genealógica no site Family Circle, que é onde ficam as árvores aqui no Brasil, porque aí a pessoa descobre por qual família que vem um parentesco. Então é uma ferramenta a mais para a genealogia. Além de possibilitar um autoconhecimento, né, das origens, de conhecimento histórico da família, de como a sua família migrou desde lá fora até chegar em você. Que interessante. Tem mais outros 2 comentários aqui. Fala aí pra gente, Gabi, comentários das pessoas que estão nos assistindo. O museu que antes do Danilo era conhecido por máquinas de escrever, depois dele teve outros objetos que chamaram mais atenção de quem lá visitou. Obrigado, Danilo, tá fazendo sucesso, Danilo. Muitos comentários. Obrigado. E o outro o museu mostra bem todas as classes sociais que construíram Catalão. Exé e seu José. Marcelino, que veio para Catalão, se tornou um construtor e foi um dos construtores e doadores do estádio Gervino da Fonseca. Ele falou, me corrija se eu estiver errado. Não, aí a gente tem que perguntar pro parente mais próximo tá aqui na mesa, né? Que é o mais inclusive, nós queremos um documento emprestado para digitalizar e colocar à disposição da população. Não, mas o Marcelo passa muita coisa pra gente. Isso deve ter sido algum parente, algum Marcelino. Eu vou contar rapidamente aqui. O meu avô, José Marcelino, era muito amigo do Genervino da Fonseca. O Genervino chegou para ele e falou assim, compadre, tem um terreno ali que dá certinho para fazer um campo de futebol. Vamos unir forças aqui, todo mundo, que até então existia o campo do Catalão, que era ali na proximidade da Praça Duque de Caxias. E aí meu avô falou assim, uai, vamos lá, deputado. Ele era deputado, Genervino foi um homem muito importante, né? Chegando lá, era um pântano, tinha sapo pulando para tudo quanto é lugar. E meu avô falou assim, deputado do céu, mas isso aqui, você tem certeza que você quer fazer um campo de futebol aqui nesse pântano? Inclusive, hoje ainda brota água lá. Daquele terreno no fundo do crack ali, dependendo da época do ano, se você pisar lá, você atola lá, porque realmente é um pano. Falei assim, não, aqui nós vamos ter que jogar pedra. A pessoa respondeu, infelizmente não sou parente do Marcelo, me chamo Rose. Rose. Abraço, Rose. Abraço, Rose. E aí jogaram pedra lá, Daniel. Jogaram pedra, jogaram terra. Meu avô tinha uma cerâmica ali onde é o colégio militar. Cerâmica São José. E aí ele pegou os funcionários dele, pegou os caminhãozinhos que tinha lá e foi enchendo de pedra e foi jogando lá. E foi jogando terra e pedra e fizeram uma canalização para drenagem, cair ali no córrego do Caçador, né? Sim. Porque senão aquilo ali ia virar um piscinão. Quando chove ia virar um piscinão, né? E assim foi feito. Claro que com mais pessoas envolvidas, né? Os políticos da época, família do Ali Marcon, a família dos Pascoais, que também sempre foram apaixonados por futebol. Sim. N. Pascoal, Silvio Pascoal, a gente não pode deixar de mencionar essas pessoas. Osíris Teixeira, né, João Martins, esse pessoal que era da classe aí, alta, média e baixa, juntou todo mundo e construíram lá o Genervino da Fonseca hoje. Então, é um pequeno relato aí do meu avô que nos traz muito orgulho. E né? histórias bacanas. Histórias bacanas. Ele meu avô, merecidamente, ele levou o nome da Avenida José Marcelino, porque ele foi um desbravador ali, na época era o prefeito Ciro Neto, e ele queria fazer uma iluminação, chamava Rua Santana,
não era José Marcelino, Rua Santana, e ele fez a cerâmica lá, Daniel, e tinha que levar a energia para lá. Ele foi no prefeito, ô seu Zé, nós não temos recurso, a prefeitura está sem dinheiro. Aí você me autoriza a fazer a iluminação lá? Claro, claro. Ele pegou as aroeiras, arrancou a aroeira, botou lá. Hoje não pode arrancar a aroeira mais não, na época podia. E foi pôr no poste de aroeira até chegar lá na cerâmica, colocou os fios, né, colocou luminária, lâmpada, e foi lá no prefeito convidar ele para inaugurar a iluminação dele. Né? Aí depois de vários benefícios, que ele também doava muita telha, muito tijolo para muita gente, transformaram a avenida em José Marcelino, foi aprovado pela Câmara Municipal na época, unanimidade, né, para mudar o nome para José Marcelino. Hoje é uma das maiores avenidas da cidade, se não for a maior, é uma das maiores que leva aí, deve ter em torno aí de uns 7, 8 quilômetros de distância, né? Mas é isso. Marcelo, eu queria falar aqui, vou estar junto com o Danilo, com o Júnior, 4 anos, ou o tempo mais que ele estiver à frente do museu, auxiliando na digitalização dos documentos. Coisa muito boa, Daniel. Dos documentos e correndo atrás das parcerias, porque como eu sou da área, eu tenho contato com muitas pessoas em Goiás, São Paulo, Minas. Coisa mais boa. Para ajudar no resgate dessa história de Catalão. E nós estamos pedindo para o dono dos lugares que mantém, daqui de Catalão, que mantém documentos históricos. Isso é importante. Por favor, solidarizem com o nosso projeto, porque o projeto do Arquivo Histórico Digital de Catalão, né, Daniel, só vai se tornar uma realidade que é importante para a comunidade de leitores, pesquisadores, o PICAT, o próprio direito, né, para o próprio pessoal do direito, para várias áreas da ciência. E o próprio pessoal dos cartórios, que serão beneficiados com esse projeto seu também. Sim, porque nós vamos estar digitalizando os documentos para futuras gerações não deixar perder, para não acontecer igual aconteceu lá no Sul. Teve aquela enchente, o que estava nos cartórios de lá muita coisa se perdeu, né, Daniel? Esse meu Daniel quer fazer um comentário. Não, falou, sim, mas era sim, o do arquivo histórico aí, o legal também é essas coisas que, principalmente os documentos, né, Daniel? Documento e foto, né, Júnior, meio que estava escondida, né? Assim, a gente quer mostrar. E por que esconder, mundo, sabe? Né, então, e por que guardar, né? É isso, falando, por que guardar? Deixa o pessoal ver, né? E disponibiliza para a população. Então, assim, o plano inicial era isso, né, Daniel? Vamos fazer tudo para mostrar para todo mundo, porque às vezes ninguém sabe, ninguém vê, ninguém, né? Nem nada. Então, eu estou aqui com o Daniel, que está com outro documento que foi disponibilizado para ele, um documento também muito interessante, que ele vai estar nos mostrando aqui, Daniel, que é uma ata, seria uma ata? É uma ata de avistamento militar. Um documento de 1892. Na verdade, essa aqui não é de avistamento militar, me perdoa, é municipal mesmo. Eleitoral? Também, né? Também é. Então nós temos aqui. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, com muito cuidado, porque esse documento aqui também é uma relíquia. Olha só, isso aqui é um documento original, gente. É uma ata que foi disponibilizado para o Danilo, uma ata de 1892, que foi disponibilizado para o Daniel. Então que a população faça isso. O Daniel, ele tem a luva, ele tem a máscara, ele tem a pinça, ele tem todo o cuidado necessário para manusear esses documentos, que às vezes a família guarda com muito carinho, que traz lembranças, né? Ou é um documento que deve ser guardado, mas que disponibilize, né? Disponibilize esse documento, vai ser digitalizado, devolvido de maneira íntegra, né? Sem nenhum estrago, sem nada, podem ficar tranquilos. Uma foto antiga que você tem aí de alguma personalidade,
também. Sim, qualquer. Temos Disponibiliza para o Danilo ou para o Daniel, ou para o Júnior também, que está fazendo essa Temos coordenação das inventário imagens. de 1830 em Olha diante, aí, digitalizado no site. A população vai ter acesso a documentos muito importantes, muito interessantes, que complementam a história do nosso município, né? Complementa. Sim. Então é isso. Então já estamos quase chegando a 1 hora. Vou deixar aqui aberto para vocês fazerem as suas considerações finais. Beleza. Vamos começar com o Danilo aqui. Marcelo, e já te agradeço, Danilo. Que isso, então, isso que eu ia te falar. Obrigado, tá, por ter deixado a gente ocupar o espaço aqui de vocês, que é muito legal, né? Aqui, muito legal mesmo. Todo mundo divertido, todo mundo bacana aqui. Então, agradecer primeiro o prefeito Velomar por ter, né, por dar... Te deu essa oportunidade. Sim, por dar essa oportunidade e por tudo que tá fazendo já no museu ali, né? Assim, já tá reformando, já tá fazendo tudo. A gente também queria agradecer a Lucélia também, que ajuda a gente, né? Sempre que a gente precisa ali, ela tá ali. Lembrar sempre que é um braço, né? Sim, nós somos da uma turma Secretaria boa. Municipal, o museu, o Céu das Artes, Sim, a biblioteca, isso. são todos, né? Todos faz órgãos parte da Secretaria de Cultura. Municipal, que é Isso. dirigida pela Lucélia Reis, a Isso. nossa secretária municipal. Isso. Aí agradecer eles, agradecer todo mundo da fundação também, todo mundo que trabalha lá, todo mundo mesmo. Você também, Marcelo, Itamar, Léo, Rose, todo mundo. E mandar um abraço também pra minha família e um beijo pra minha esposa, né, Marcelo? Senão... Chega em casa e apanha. E obrigado. Ô Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. E suas considerações finais. Então é isso, pessoal. Não, você fica aí. Pode fazer a sua consideração final. É porque eu vou dar oportunidade para o Júnior fazer também um comentário final. Então, isso aí, contamos com a doação ou empréstimo de documentos, de fotografia para digitalizarmos. Nós, com a verba do projeto, nós compramos o scanner, o site já foi montado, já está funcionando. Agora só estamos esperando documentos de fotografia para digitalizar e para colocar disponível para todo mundo pesquisar e fazer seus TCC, escrever seus livros, seus projetos culturais, desenvolver o turismo histórico de Catalão mais ainda. Importantíssimo, importante mesmo. Então é isso aí, Daniel, obrigado. E agora nós vamos dar oportunidade para o Júnior, que não participou da nossa entrevista, por deficiência nossa de câmera, né, de microfone. Júnior, você desculpa aí da gente não ter disponibilizado, mas deixar você também para despedir da galera aí, falar um oi e falar um tchau. Boa tarde, né? Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? É como o Danilo falou, né? Só agradecer a oportunidade da gente estar aqui podendo estar falando, né, um pouquinho do nosso trabalho. Que eu trabalho com as fotos, né? Eu também procuro bastante foto. Não só aqui de Catalão, mas também da região. Sim. A gente tem um Instagram lá de várias cidades. Essas fotos, Júnior, elas não podem ser... você tem que manter a originalidade delas, né? Exatamente. Se pouco tem um documento antigo ali, rasgado, tá ali amarelado, você não pode melhorar essa imagem, não, a gente ainda tenta dar uma editada, né? Mas você não pode tirar a originalidade do documento, certo? Realmente, seria isso, né? Isso, verdade. Como eu estava dizendo, a gente também tem o nosso grupo das cidades, né? Que é aqui da região, que eu posso até falar o nome aqui, que é... Pode falar que aí para o pessoal seguir. Que é de Ouvidor, de Três Anjos, tem de Cumari e também tem de Campo Alegre, que é um lugar que a gente corre atrás de fotos, as pessoas mandam pra gente e a gente também está fazendo esse trabalho. Aquelas pessoas que queiram estar disponibilizando imagem para você, então é só entrar em contato através do site. Pode entrar também pelo Instagram do museu, ou estar enviando nas redes sociais que a gente está pegando. Muito bom. Então é isso aí, gente. Obrigado aí, galera. Foi muito bom o nosso papo aqui hoje, esclarecedor. O TV Você está aberto para que vocês possam estar voltando aqui com mais novidades. A hora que for dar aquele start oficial, fala assim, estamos agora inaugurando o arquivo e também inaugurando o Museu Municipal, vocês voltem aqui, por favor, tá bom? Certinho. E para vocês que ficaram até esse momento com a gente, um abraço, obrigado e até a próxima edição, se Deus quiser. Tchau!